Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Quando Pedro estava no Getsêmani, juntamente com Tiago e João, Jesus disse a eles: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Àquela altura, porém, Pedro se deixou dominar pelo sono, e como consequência, entrou despreparado na casa do sumo sacerdote, e negou o Senhor 3 vezes. Mas, enquanto Pedro e os irmãos Tiago e João dormiam, Jesus esteve orando intensamente ao Pai, num gesto de quem buscava forças para se submeter à sua vontade. E, como consequência, Jesus entrou preparado na casa do sumo sacerdote e não resistiu à vontade do Pai. Embora Pedro não tenha vigiado naquele momento, parece que ele entendeu bem a necessidade de vigiar e orar. Anos mais tarde, ele escreveu em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não há espaço para vacilar. Satanás está como um predador esperando um vacilo da sua presa. Sobriedade e vigilância remetem à disposição de não se deixar influenciar pelas armadilhas de Satanás, pelas contaminações do mundo. Sabemos muito bem que o pecado pode ser tentador, e à medida que a tentação vai crescendo em nós vamos perdendo aquela boa consciência de conseguir enxergar toda a maldade, todo o engano, todas as consequências do pecado, e passamos a considerar apenas o prazer do momento, por causa da sedução da tentação. Mas não podemos chegar a esse ponto. Precisamos manter a nossa vigilância, nossa sobriedade. Precisamos orar pelas nossas tentações específicas, para que Deus nos fortaleça na luta contra elas. Precisamos nos apegar mais à palavra do Senhor, para que fique cada vez mais nítido em nossa mente a perversidade e a crueldade do pecado. Precisamos manter boas amizades que nos ajudarão nessa luta. Pedro diz que irmãos espalhados pelo mundo inteiro têm a mesma luta que nós. Não será muito difícil encontrar irmãos próximos que estão batalhando contra as mesmas dificuldades. Lutar junto com os irmãos nos fortalece nessa guerra. E Pedro nos anima ao lembrar que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5, 10. A batalha contra o pecado às vezes parece desleal, mas Pedro lembra que Deus de toda graça está ao nosso lado. Deus nos chamou à sua eterna glória e Ele nos conduzirá a ela após passarmos por este mundo desafiador. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar trazem uma ideia muito parecida entre si. Parece ilustrar um edifício que está bem firmado, bem fundamentado, pronto para enfrentar vendavais e terremotos. O ponto é que Deus reparará as nossas deficiências e nos fortalecerá para justamente resistirmos às tempestades do mundo, às tempestades do pecado. Estaremos bem fundamentados na verdade para não cairmos. Como Deus fará isso? Como nos fortalecerá? Como nos aperfeiçoará? Creio que especialmente pela sua palavra. Imagino que nessa nossa jornada pela carta de 1 Pedro, conseguimos observar várias deficiências que precisam ser reparadas em nós. E também aprendemos várias verdades que nos fortalecem para as batalhas do dia a dia. A palavra do Senhor é mais forte que as tentações do diabo. Precisamos nos apegar a ela. Deus tem todo o domínio. Ele é capaz de fazer tudo o que nos prometeu, se nos sujeitarmos a Ele. Como Pedro escreveu no versículo 11, a Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.